Então, galera, é o seguinte. Tormenta 20 é aquele mundo maravilhoso ali, cheio de tudo que existe de bom e do melhor em tudo que tem na cultura pop de RPG, né? Espremido numa panela de pressão de um lugar só, e dali você tira tudo que se pode imaginar. Então, eu acho que é o único cenário, assim, acessível falando, né? Porque tem cenários aí de outras línguas aí, até do Japão tem sistemas, então não dá pra saber tudo que tem. Mas aqui no Brasil, pra nós, eu acho que é o mais saladeiro de todos, o mais cheio de possibilidades, assim, de fato é o Tormenta, assim, 3DT, né, que veio do mesmo nicho, do mesmo caminho. E o que espreita isso é justamente, né, o que explica isso é justamente a miscigenação que essa mesa representa, o quão diversos são os personagens dessa mesa pra gente poder jogar. Eu fiquei assim, a gente já previamente, viu, galera, quem estiver acompanhando aí, a gente previamente já tá com os personagens feitos, tá? Porque essa aventura que nós vamos jogar aqui, Clemência, a gente já vai começar ela num nível já mais elevado, não é uma aventura aí iniciante para personagens que estão começando agora, de primeiro nível, se aventurando, não. Essa é uma aventura aí que os personagens já estão no seu 10º nível de classe. Né, já são aí personagens com uma certa experiência em aventuranças pelo mundo de Arton, ou de Arton, como você falar melhor aí, né? Cada hora eu acabo falando de um jeito. Então já são personagens que têm uma certa experiência, já viveram a sua cota de aventuras. Então a gente vai conhecer mais desses personagens aí agora e vamos saber como que essa trupe se juntou, como que eles são aí unidos e já, né, como personagens veteranos que nós já conhecemos, nada de começar aquela coisinha do prólogo na taverninha, recebendo a missão, não. Porque essa turma aqui já começa, né, no meio da história. Então vamos saber de onde essa turma tá vindo, quem são esses personagens aí já super veteranos que vão estar enfrentando um desafio inusitado, que a gente fala daqui a pouquinho, quando a gente apresentar a ideia da história. Vamos começar pelo João, que eu acho que é o que tá com o sistema mais dominado na cabeça ali, porque o João acompanha a Tormenta aí, né? Acho que igual eu, né, João, desde o lançamento. Tá mudo, João. Tormenta 20 eu acho que sim, desde que lançou. Olha aí. Então, cara, fala pra gente aí, quem é o seu personagem? Bom, vamos lá. O Talion, ele é um elfo, um elfo mago, um inquisidor de Wina. A gente vai usar... Como assim não? Não. dá pra fazer mais combado. Ele é um inquisidor de Wina. Os inquisidores de Wina, resumidamente, eles tratam a magia como uma dádiva de Wina que não deve ser usada para o mal. Então eles fazem o que um inquisidor, enfim, padrão que a gente conhece faz. Ele caça quem. Só que no caso, em vez dele só caçar bruxos ou caçar pessoas que usam magia, ele caça e em alguns casos suprime ou tira os poderes daqueles que usam a magia para o mal. Embora a Wina ela seja uma deusa benigna, não é obrigatório que um devoto de Wina seja benigno, ele pode ser maligno. Eu acho que é um pouco por isso que existe o Inquisidor. Boa. E olha, e é interessante que o personagem do João aí já é um personagem devoto de Wina. Então, em Tormenta 20, principalmente, né, essa questão de devoção, afiliação às divindades e tudo, elas têm um certo peso. Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco mais sobre isso aí, mas guardem na cabeça. O personagem do João é devoto de Wina, né, que é a deusa da magia. E vamos, pelo menos na sequência que tá pra mim na tela aqui, descendo embaixo do João tá a Anne. Anne, vamos lá, quem é a sua personagem que não é a personagem que eu te ajudei a fazer? Então, é porque depois lendo com calma eu olhei assim, pera, não, eu vou ter que mudar. Não é exatamente o que eu pensei. Né? Mas eu vou estar jogando com a Lunara Drock, que é uma Sylph de Barda, que basicamente ela é nômade, então tipo, acabou entrando no grupo provavelmente em alguma missão enquanto ela andava pelo mundo. E por enquanto eu ainda não decidi qual é o meu Deus, qual é a minha devoção, então é isso.
E aí você só tá de boa. Por enquanto, sim. Na questão das divindades, tá seguindo o bonde. Uhum. Beleza. Aí debaixo da Anne temos a Bru. Fala, Bru, pra gente quem é seu personagem. Eu vou estar jogando com a Onyx. Ela é uma mulher de 25 anos que cresceu em um monastério ao sul das Montanhas Sanguinárias, próximo a um vilarejo. E ela é uma devota de Tiates. Já passou por poucas e boas. E é isso. É o que eu vou falar sobre ela por enquanto. Já é um resumo do meu resumo. O resto a gente descobre. Tá certo, tá certo. E do lado da Bru temos o Wellington. Vai lá, Wellington, conta pra gente sobre o seu personagem. Eu dou um queijo pro seu personagem. Obrigado. O Giban agradece. Então, pessoal, eu sou o Wellington, boa noite. Eu vou jogar com um Golem, caçador. Eu nunca joguei com Golem e nem com caçador. Nas vezes que eu mestrei Tormenta 20, tinha caçadores na mesa, mas eram elfos. E aí eu resolvi fazer um Golem, caçador que luta com uma espada e uma pistola. E aí eu lembrei de quem? Do Giban, que era um policial que andava, um policial robô dos séries Metal Heroes dos anos 80, que fez bastante sucesso quando eu era criança, né? E aí, inspirado nele, no visual dele, eu resolvi montar um caçador robô que a luta contra monstros, né? Então, o patrulhamento dele é caçar monstros. Ele tá por aí e se juntou no grupo. Bom, como a gente é um grupo que já tá unido, né? Então, quando ele foi construído lá no passado, no primeiro nível, ele encontrou com essa trupe. E aí ele começou a cruzada dele contra as forças dos monstros, pelas diretrizes implantadas pelo Dr. Albieri Garashi, que é o mestre, o criador dele, né, do Golem. E a gente chegou até esse ponto da aventura. Vamos ver o que vai acontecer agora. Golems não tem origem, né? Então ele é só uma criatura. É só um construto. Um construto. Então na mesa nós temos, né, o personagem do João, que é elfo. O personagem do Wellington, que é construto. A Anne é Sylphid. E a Bru, humana? Paladina. Não, mas a raça Humana. Então nós temos uma humana no grupo e 3 não humanos aí também. Que em Arton também isso faz uma certa relevância por conta de lore do cenário, tá, gente? Não que, assim, em questões de mecânica do sistema isso seja mais ou menos importante, mais ou menos forte, não, porque tem um certo equilíbrio ali, mecanicamente falando, mas em questão de lore tem muita influência, humanos e não humanos, né? Até porque uma das principais divindades do cenário, a deusa dos humanos, é uma das principais cagadoras de merda do cenário todo, então isso faz uma diferença crucial. Mas enfim, qual que é a ideia do cenário? Vamos contextualizar primeiro aí um pouco do cenário pra gente contextualizar aí o grupo, né? Como que os personagens aí se encontraram, viveram algumas aventuras juntos, ou vai todo mundo, né, foi contratado em comum e tá ali se aventurando por conveniência em comum e ninguém é amiguinho. Vamos ver mais pra frente. Mas vamos falar então sobre o jogo. Vamos jogar em Arton. Vamos jogar aí mais ou menos, tá? Nos momentos recentes aí de Arton, mas não vamos levar em consideração aí por enquanto os eventos aí da mesa oficial do Caldela, né? Fim dos Tempos. E nem da aventura aí também, Fim dos Tempos, que já saiu, pra gente não dar spoiler. Então vamos deixar essa parte aí que tá rolando, vamos colocar assim, em questão de lore no cenário. A gente não vai... Os personagens, pelo menos nesse primeiro momento, estão aí alheios a esses eventos, mas eles estão lá rolando e tudo mais. Mas o que acontece? Estamos falando de Arton, que é um mundo de alta fantasia, situado aí numa época semelhante ao nosso período medieval, porém a tecnologia é bem mais avançada, porque já tem aí inventores, já tem uma certa tecnologia steampunk rolando em alguns lugares, a pólvora também já é uma coisa utilizada em algumas regiões e por algumas outras classes. E, né, estamos falando de um mundo fantástico, então a magia também influenciou em toda a criação e desenvolvimento desse mundo. Mas, mais do que isso, os deuses influenciaram e influenciam diretamente
em tudo o que acontece no mundo de Arthur. Então, desde a criação das primeiras espécies, as principais guerras e os grandes eventos que mudaram a história de todo o continente, um ou mais dos 20 deuses do panteão estavam envolvidos diretamente. E quando a gente diz por diretamente, eles estavam de fato manipulando pessoas e eventos para que as coisas acontecessem. E quando a gente fala isso, é um grande diferencial, às vezes, de determinados cenários onde as divindades são canalizadoras de poder para os clérigos, ou fontes de fé e determinadores de alinhamento para outras classes e para, né, contextos de regras e tudo, e não tem tanta influência no cenário. Aqui não. Aqui a gente vê Deus virando forma de avatar e descendo fisicamente para pleitar sumo sacerdote na panca. A gente vê Paladino declarando guerra contra deuses e chamando na chincha. A gente vê dragões com poderes de deuses tomando conta de territórios inteiros e chamando de lares. Nós vemos liches transformando toda a população em mortos-vivos para transformar em território seu. Então a gente tem sim muitas influências aí. E quem acompanha um pouco mais das lores aí, né, os cenários aí, as coisas oficiais, sabe que nós tivemos os rubis da virtude em Holyavend, as medalhas dos aspectos em Multideuses, e outras influências aí, outras atitudes dos deuses nos romances e tudo mais. Só que de todas essas divindades, de todas as divindades que já passaram pelo panteão, caíram, porque a regra em Arthur é que 20 deuses maiores controlam o mundo. Sempre 20. Se um deus morre, um deus ascende ao panteão para ocupar essa vaga. E se um deus cai, um outro toma o lugar e assim vai, para que sempre hajam 20. E mesmo a liderança entre esses 20 deuses é mutável. Até pouco tempo atrás, Calmir, o deus da justiça, era o grande líder do panteão. E era ele que tomava conta, digamos assim, do que os deuses estavam fazendo. E, putz, se é o deus da justiça, espera-se que as coisas caminhem bem. Só que a justiça é cega, e Calmir talvez mais cego do que qualquer outro cego que se possa ter notícia, porque por baixo do nariz dele aconteceu tudo que se possa imaginar. Inclusive, né, a chegada da própria tormenta, que é um problema que assola o mundo. Problema este que recentemente foi, pela primeira vez aí em muito tempo, né, já que esse problema com Tormenta, quando chegou, ela destruiu a ilha de Tamurá, que é um continente próximo a Arthur, ou inclusive onde se passa Império de Jade, que é um jogo irmão de Tormenta muito bacana. A ilha foi tomada pela Tormenta, mas eventos recentes que estão lá narrados nos romances trouxeram o fim da área de Tormenta na ilha de Tamurá, e com isso a população pôde voltar, a vida voltou, e pela primeira vez teve-se notícias de que a Tormenta pode ser derrotada. E como se isso não bastasse, a deusa da humanidade, a Valkyria, uma das responsáveis pela chegada da Tormenta, que foi condenada, né, pelo panteão e por Calmir a se transformar em uma estátua e ficar aprisionada, inclusive ao redor dela, né, a maior civilização humana do continente foi fundada, né, a cidade capital de Valkyria, e ela recentemente também foi libertada, né, um grupo de aventureiros conseguiu cumprir uma série de desafios impostas pelos deuses até então ali, componentes do panteão, e com isso libertaram Valkyria. E no atual presente momento que nós estamos ali em Arthur, Valkyria é a líder do panteão. Mestre Arsenal, o antigo sumo sacerdote da guerra, é o atual deus da guerra, depois aí de eventos envolvendo uma batalha épica contra o Kim. Glórien, me parece. Glórien, eu não sei bem a situação dela. João, você sabe? Tá viva ou tá morta? Que ela sempre vai e volta. Glórien tá viva. Bom, isso depende um pouco do narrador, né? E aí, tá vendo? Mas, até acho que canonicamente, sem dar muito spoiler, ela tá viva, mas não tem mais o status de deusa. Acabou. Sim, não então, tem mais deusa dos elfos. Então, né, os elfos estão sem a representação divina.
Tauron, que era o deus dos Minotauros, também foi derrotado, também caiu, o que mudou muita coisa. Glória de Schrödinger. Tal não foi de Americanas, ô. É verdade, Tá parado. foi de Americanas. Mas então, né, como se isso tudo não bastasse, duas grandes situações ocorrem no continente principal que vão influenciar diretamente aí para nossa campanha. A primeira delas é que um grupo de humanos extremistas totalmente preconceituosos e que querem poder para si, acreditam, assim como Valkyria, né, que é um traço da ambição humana. Eles tomaram o controle de Yuden, né, que era um reino militar. Eles assumiram o controle e fundaram o exército extremista, os puristas, né, a nação purista. E esses puristas, eles têm uma dedicação ali em extinguir, literalmente, todas as criaturas não humanas de Arthur. Sem mais nem menos. A supremacia purista. O Altíssimo lembrou ali, muito obrigado. Então a supremacia purista tem esse dito-me aí, essa extrema vontade de fazer tudo isso. E num outro ponto aí, o segundo evento também muito importante que a gente tem é que o reinado, né, a composição do reinado como a gente a conhecia também mudou. E Samburdia agora, ali é Samburdia mesmo, deixa eu até pegar o nome, que às vezes eu sempre me confundo. Edu, me dá um minutinho que eu já volto, tá? Tranquilo. Samburdia, né, que era antigamente parte do reinado, agora também é uma república livre. E como sendo uma república livre, ela não necessariamente está sobre o endosso das leis e da proteção e dos regimes políticos do reinado como um todo, né? E o que gera ali uma certa área cinza, vamos colocar ali, onde muitos vilões, muitas pessoas, muitos bandidos e tal se aproveitam para rota de fuga, escapar de alguma coisa e tudo mais. E as repúblicas de Samburdia, elas fazem fronteira com as Montanhas Sanguinárias ao norte e Aslotia, que é o reino dos mortos-vivos, ao sul. E a nossa história ela vai começar exatamente ali na península, ali, mais ou menos ao sul de Samburdia, entre as Sanguinárias e Aslotia, mais ou menos ali próximo ao litoral, fora da rota de Vectora. Essa é mais ou menos a região ali onde a nossa história vai começar. Mas qual que é o grande ponto da nossa história? Vamos lá. Os 20 deuses do panteão do reinado, né, como eu falei, eles agem e influenciam diretamente em todos os eventos que acontecem no mundo de Arthur. Sejam criando raças, sejam criando armas, sejam manipulando heróis, manipulando eventos, ou até mesmo entrando em ação direta dentro do mundo, os deuses estão agindo. Porém, de todos os deuses que fazem parte do panteão, uma dessas divindades é sempre tida como a divindade mais fraca. Muitas vezes até questiona-se por que dessa divindade estar fazendo parte, né, dos 20 deuses maiores que compõem o panteão, que é justamente Mará, a deusa da paz. Porque muita gente, né, principalmente heróis e aventureiros, tem a visão de que a paz não necessariamente funciona como os cultistas de Mará acreditam. Afinal de contas, você terá paz na ausência de conflitos, na passividade, na aceitação das situações, é muito contrário à vida agitada e muitas vezes perigosa e de alto risco dos heróis. Muitas vezes os heróis entram em combates, entram em conflitos e lutam até, né, pela proteção das outras pessoas. Então é muito comum que os heróis vejam os devotos da paz dessa forma meio, né, como pessoas passivas, como pessoas, né, quietas, que aceitam de tudo, que estão ali apenas para tomar as dores das outras pessoas, vamos colocar assim, dos outros seres.
Mas e se a paz fosse imposta? E se, de repente, a ideia de que devemos ter a paz não fosse uma opção que as pessoas tivessem, digamos assim? Acontece que, né, assim como surgiram os membros da supremacia purista, uma outra ordem religiosa também começou a surgir recentemente em Arkham. Até então é uma ordem pequena. Poucas pessoas, poucos aventureiros ouviram falar dela. Trata-se mais de uma pequena vila, na verdade, de devotos da divindade que resolveram morar juntos. Então, as poucas pessoas que comentam sobre ela dizem que parece, na verdade, aqueles... tipo aquelas cidades fictícias dos quadrinhos, que todo mundo vai para aprender aquelas técnicas de meditação suprema, que, tipo Nanda Parbat na Marvel, ou a cidade lá do Batman, lá também, que ele vai aprender lá nos Alpes, lá esqueci o nome, que tem a Ramakrishna, esqueci o nome lá, mas tem a cidade, aquela. Né? Então todo mundo pensa que é uma cidadezinha tipo essas, né? Que é todo mundo ali na paz, só meditando, praticando, né, a entrega, o pacifismo e tudo. E é isso aí. Mas os nossos aventureiros, na verdade, eles estão em uma outra missão. Vamos lá, grupo de aventureiros. Décimo nível. Vocês já são assim, né, um grupo de heróis, vocês já agem juntos, já tem um tempo que vocês estão juntos ali tudo, ou vocês estão nessa missão agora por contrato e, tipo, quem contratou vocês escolheu pelas habilidades e vocês não se conheciam antes da missão? A primeira opção seria melhor, né? Primeira Somos opção. um grupo? Ou vocês querem Acho randomicamente? Vocês querem ser mercenários? Acho justo. Justo? Dois votos. Eu acho que dado o perfil do meu personagem, ele não se aventuraria só por fama ou por glória, ou por dinheiro. Teria mais a ver com ele fazer alguma coisa por uma causa maior do que isso. Entendeu? Então, concordo de ser um grupo. Ok. Então vocês já têm um certo tempo que vocês atuam juntos, vocês já passaram por algumas aventuras, já são mais ou menos familiarizados, né, com as suas habilidades de combate, com as formas como cada um luta, os poderes, habilidades de cada um. A gente até vai testar isso aí daqui a pouquinho. Já? Mas a grande questão é que como é que é o nome aqui? Deixa eu pegar aqui. Talion, você rastreou recentemente indícios de um abusador da magia, um profanador da magia, na verdade. Porque essa pessoa não apenas usou magia, né, de forma deturpada e para fins mórbidos, como essa pessoa, na verdade, você conseguiu rastrear e identificar aí, se aliou recentemente aí à supremacia purista, né? Trata-se de um ex-aluno da Academia Arcana, na verdade um ex-professor da Academia Arcana. Ele é um professor muito famoso por ensinar técnicas de magia em combate, né? Você combater utilizando magia e tudo mais. Porém, ele meio que despirocou, vamos colocar assim. Meteu o louco depois que a família dele foi assassinada por um bando de assaltantes não humanos.
E aí as histórias que você ouviu durante a pesquisa, o grupo, né, ajudando na pesquisa e tudo, o grupo todo, né, na verdade, está rastreando essa pessoa, esse ex-professor. Ele é um professor muito, muito poderoso, né? Sabe-se que ele é um usuário de magia, versado em magias de combate muito elevadas, de alto nível, e tudo mais. Mas vocês estão na cola dele, as histórias sobre como a família dele morreu, elas variam muito. Algumas dizem que era um grupo de minotauros que tentou levar a família dele como escravas, mas como elas rejeitaram, eles a mataram, o que parece meio contraditório com, né, a atitude excessivamente protetora dos minotauros, tanto que eles consideram a escravidão a proteção, na verdade, não um mal, né? Então eles matarem é meio assim, matarem porque não quer ser escravo, é meio contraditório com os dogmas deles. Também disseram que poderia ser um grupo de tritões que atacou quando eles estavam passando próximo à costa. E outros disseram que, na verdade, era um grupo de elfos que estavam buscando vingança. E as histórias variavam, mas sempre envolviam alguma criatura não humana. E nunca humanos na situação. Nunca eram assaltantes ou meliantes humanos. E aí esse camarada meio que meteu o louco e resolveu virar um assassino de não humanos. E quando ele descobriu sobre a supremacia purista e tudo mais, ele resolveu se aliar à supremacia purista como professor de combate, de magia de combate para os puristas. Antigamente, como professor, ele atendia pelo nome de Vectus, né? Não o Vectorius, criador de Vectora e tudo, Vectus. Né? Talvez em homenagem ao grande mago, né? O arquimago, não se sabe, mas ele atendia pelo nome de Vectus. Mas, desde que ele se juntou aos puristas, ele resolveu adotar um nome mais, vamos colocar assim, comum. E ele atende simplesmente pelo nome de Joseph, Capitão Joseph. E vocês estavam rastreando, né? Já tem um certo tempo que vocês estão à procura desse Capitão Joseph, porque ele deixou um rastro de sangue e morte que vocês estão rastreando. Isso levou vocês até essa região aí do reino de Sambúrdia, onde acredita-se que ele tá com uma pequena legião, não, né? Porque legião seriam muitos soldados. Mas ele tá com uma pequena corte ali de soldados, deve estar com uns 4 ou 5 cavaleiros ali junto com ele. Não é um grupo muito grande. Alguns rumores que vocês vieram acompanhando disseram que esses soldados, na verdade, né, que estariam acompanhando ele, seriam alunos em tipo prova de campo, né, fazendo avaliação de campo para serem aceitos ali como cavaleiros puristas de fato, cavaleiros da Ordem do Leopardo Negro, né, para ingressar ali para a Ordem do Leopardo Negro. E isso deixou principalmente o Talion muito preocupado, porque inclusive o jogador. Porque esse cavaleiro ensinando, né, a Ordem do Leopardo Negro seria algo muito preocupante, e dado ao nível de destruição que vocês vieram acompanhando até aqui, né, a chacina que vocês vieram acompanhando os rastros até aqui, seria muito preocupante mesmo. E o que acontece? A região que vocês estão ali, ela fica no limiar, bem nos limites mesmo, no caso, no limite mais ao leste da Floresta das Escamas Verdes. E acredita-se que esses puristas, né, os rastros que vocês vieram seguindo até agora, principalmente o T-800, que é um caçador, né, ele sabe rastrear e seguir os passos e tudo mais. Então, principalmente o T-800 ali, ele conseguiu os rastros até a entrada da floresta.
provavelmente eles entraram. E é rastros recentes, então a chance de eles ainda estarem na floresta é muito grande. E vocês estão justamente ali na entrada da floresta, decidindo se vocês, né, qual vai ser a estratégia para vocês entrarem em combate. Afinal, vocês são 4 e podem ser 6 possíveis membros da Ordem do Leopardo Negro, sendo que um deles é um ex-professor da Academia Arcana. Assim, vocês têm um potencial, acreditam no taco de vocês aí, que vocês podem dar conta, mas nível Batman, né? Com preparo. Não só chegar e... Urdur, porrada! E aí vocês estão ali na entrada da floresta. Quase. Agora, passa do meio-dia, assim. Não chegou a dar 1h da tarde na posição do sol no céu, assim. É tipo umas 15 para 1, assim, mais ou menos. Tá. E a gente vocês... tá acampado já, não? Não, vocês, desde de manhã, vocês levantaram a caminhada de novo, né, o acampamento, e estão seguindo jornada. Assim como vocês também não encontraram indícios de que eles pararam até agora. Então, provavelmente, eles resolveram parar para comer e tudo dentro da floresta. Talion, meus sensores indicam que os nossos inimigos estão à frente dentro desta floresta fechada. Vamos continuar a perseguição a eles? Asger está a ponto, no máximo, na sua cruzada no céu. Sim, mas se eles estão aí dentro, é melhor que nós já fiquemos preparados para um combate iminente. Bom, enquanto eles estiverem na minha mira, eles serão mortos. Mas, vocês querem seguir em frente? Tem certeza disso? São quantos mesmo? Os rumores que vocês ouviram era de que ele estava com um grupo de mais 5. Conto 5 pegadas no chão. Será que a gente dá conta? Bom, sendo Cavaleiros do Leopardo Negro, eu acho que a gente vai precisar da bênção de Wina para cuidar deles, mas eu não... Se usarmos de estratégia, usar. conseguiremos qualquer coisa, Barda. Não precisamos pegá-lo todos de uma vez. Bom, eu acho que a gente está prestes a entrar no primeiro combate. Então, eu vou usar um pergaminho de velocidade. Mas com o truque para ser só movimento. E o pergaminho de velocidade, ele dura o quê? A cena ou... Pergaminho de velocidade é cena. Cena, Só que eu vou usar o truque para não ser ação padrão, ser ação de movimento só. Certo. O ação padrão vai me consumir 1 PM por rodada. Não quero isso agora. Ok. Um pergaminho. O Talion abre um dos pergaminhos dele, recita as palavras mágicas, ele se desfaz. E ele é recoberto por uma energia arcana que se dissipa em seguida. E aí, com isso ele tá um pouco mais veloz. E ele diz o seguinte: bom, a gente pode mandar uma isca na frente para saber se eles estão esperando a gente, se eles já detectaram que estão sendo seguidos. O que vocês acham? Antes da gente entrar, enfim, entrar e poder ser cercado por eles. Que tipo de isca tu tá sugerindo? Ele está falando de um de nós entrarmos na floresta, Paladina. Não, absolutamente não. Imagina. Não. Seu Não, tom de não. voz diz o contrário. Pra isso, Você nunca nos engana. pra isso, eu imagino que o grupo, como a gente já se conhece, eles já sabem, a gente já conhece alguns dos truques uns dos outros. O que o Talion tá dizendo é o seguinte: ele pode conjurar monstro e mandar o monstro entrar na floresta e ver se ele é atacado. Entendeu? Entendi. Inteligente, Pode ser. justo. É inicialmente isso que eu vou fazer. A magia monstro é uma magia que ele sabe de cabeça, não é de pergaminho.
Então eu vou conjurar monstro nível 1 mesmo. Vou descontar aqui. Dos PM. Monstro nível 1. Você vai conjurar qual monstro? Um monstro, em homenagem ao. Em homenagem ao nosso amigo que é praticamente o Giban aqui. Sou eu. O monstro que o Talion costuma conjurar é um monstro com o qual ele já batizou, inclusive. Ele batizou de Coridrian. É justamente uma cidade de Winland, que é famosa pelos golems. Os golems. Isso. E aí ele conjura o Coridrian. O Coridrian, no caso, como ele tá numa versão basicona, mesmo padrão, ele é um monstro pequeno, só que ele é um construto feito de metal e cristal, praticamente. Ele é feito assim, tipo de vidro e metal. Uma forma humanoide, tipo um robô mesmo, tipo um mecha. Só que pequeno. Murphy olha pro robô e fala: vá, irmãozinho, traga-nos a informação que precisamos. Vai lá, irmãozinho, morre por mim. Estarei dando cobertura para você. E aí eu conjuro o Coridrian e mando ele entrar na floresta. Até onde ele puder e ver se ele é atacado. E qual que é o tamanho dele? É o monstro tamanho nível 1, humanoide assim? Ele tem uma forma humanoide, mas o tamanho é pequeno. Tipo, quanto? Uns 50 centímetros? Uns 30 centímetros? É porque eu não sei, em Tormenta 20 não tem muito uma escala de tamanho assim tão limitada assim. Ele é tipo assim, um passo menor do que o tamanho médio. Então ele pode ter exatamente mais ou menos a metade do nosso tamanho, aproximadamente. O Talion, ele é mais ou menos alto, vamos colocar assim. O Talion deve ter, eu imagino ele, mais ou menos com 1,80 m, mais ou menos. Aham. Deve ter uns 90 centímetros. O Coridrian tem um metro, mais ou menos, entendeu? É um anãozinho. É. Um gnome de garrafa. E ele é de puro... Qual material que você conjura? Que ele é A feito? aparência dele, normalmente o conjurar monstro ele conjura criaturas feitas de energia arcana, no caso. Bom, mas ele pode ter a aparência que você quiser. A aparência que eu quero que ele tenha é de um golem feito de metal e vidro, basicamente. Certo. Vocês veem então, né, aquele golemzinho ali assim, criado, e ele sai andando, né, todo desengonçadinho assim pra dentro da floresta. E ele vai de boa. E ele entra, passa um certo tempo e ele volta. Intactozinho assim, de boa. Tá, beleza, eu dissipo ele então. Uhum. Bom, ele percorreu mais ou menos o que? Uns 15 metros, mais ou menos, ou mais? Uns 20 metros. Bom, então aviso pra 30, ele né? Que é a distância de um poste, assim, pro outro. Uns 30 metros. Isso é a distância média, se não me engano. Tá bom. Bom, falo pra eles que aparentemente, pelo menos nos próximos 30 metros, a gente vai estar mais ou menos seguro. Deixa eu preparar aqui o intestino. E se eles tiverem preparado uma armadilha esperando a gente? Não duvida desses lixos. Com certeza. Não temos muita opção. A outra opção seria atacar fogo dentro da floresta. Vendo sair correndo. Não dá essa Mas ideia acho que pra não seria muito bom fazer isso no momento. Não. Com certeza não. Mas é uma possibilidade. Esse negócio de tacar fogo na floresta. Se tudo der errado, você sabe o que fazer. Se tudo errado, a gente incendia tudo. Faz igual a guilda, né? Incendeia o cenário inteiro. Tá, eu posso fazer uma outra coisa pra ajudar a gente a não levar um gank, por assim dizer. Deixa eu só ver se consigo aprimorar o suficiente. Eu quero lançar magia localização agora. A localização. Isso é pra você descobrir a localização de algo? Não exatamente, é pra criar meio que uma bússola. Ah, sim. Eu vou na frente. Localização. Ó, localização. Esta magia pode encontrar uma criatura ou objeto à sua escolha. Você pode pensar em termos gerais. Um elfo, ou algo de metal, ou específicos. Gwen, a elfa ou uma espada longa, enfim. A magia indica a direção e distância da criatura ou objeto mais próximo desse tipo.
Isso é um resumo. Bom, Tá. Para eu criar um grupo na floresta, como é que faz, mestre? Eu tenho que fazer um teste de furtividade para todo mundo? Ou... Desculpa. Vocês querem fazer o quê? Então, ele quer fazer uma bússola pra gente entrar na floresta e não ser pego por armadilhas, né? Não se perder dentro da floresta. Sim. E eu queria levar a gente em furtividade até chegar lá, até tipo, tentar descobrir onde tá o acampamento dos leopardos, né? Dos leopardos Olha, negros. na real, o que eu quero fazer com a localização é, quando lançar ela, pensar nesse cara que a gente tá procurando. Capitão Joseph, né? Que você falou? Que Capitão Joseph. Eu quero localizar o Capitão Joseph. A magia aprimorada, ela alcança quase 1 quilômetro. Se ele estiver no raio de 900 metros, a bússola vai indicar a direção dele. Dali, eu me mostro o caminho. Certo. Eu trarei ele até aqui. Pra você achar um alvo tão específico assim, qual que é a CD do negócio? Aí você pode pensar numa CD. Aqui ele fala o seguinte, né? Você pode pensar em termos gerais ou específicos, como por exemplo, Gwenha Elfa ou uma espada longa, que seja. Eu posso, se a magia não funcionar com a pessoa dele, eu quero pensar num termo genérico de quero que me mostrem a localização, a direção de leopardos negros. Entendeu? Se não puder fazer com o cara que a gente tá procurando, quero que a magia me indique a direção de onde estão cavaleiros de leopardo negro. Que aí é uma coisa mais genérica do que um indivíduo, no caso, né? Sim. Um indivíduo realmente pode ser um pouco mais complicado, já que eu nunca vi ele, né? Porque senão até então, esse tempo todo, era só você usar magia e pronto, você já teria achado. Mais ou menos, porque ela tem um alcance. Não, e também você Ela precisa pra ter... todos os lados e daí tu vai ficar todo cagado, quer ver? Né? Você precisa ter também, mais ou menos, a imagem nítida do cara pra você achar. Beleza. E você não sabe como ele é. Tá. Então eu quero pensar no termo Cavaleiro do Leopardo Negro. Pode ser? É mais genérico. Eu vou colocar aqui os bônus que eu ganho na floresta. Eu estou na floresta, é meu terreiro escolhido. Eu ganho bônus de sabedoria nas minhas jogadas de defesa, acrobacia, atletismo, furtividade, percepção e sobrevivência. Ok. Ó, procurar uma coisa muito específica, exige que você tenha em mente uma imagem precisa do objeto, certo? Certo. Então tá, você quer o cavaleiro do leopardo negro. Eu quero pensar no termo assim, em vez de pensar em uma pessoa, eu quero pensar assim, Cavaleiro do Leopardo Negro, só me indicar a direção, mais nada. Certo. E aí ela alcança 900 metros. Se tiver algum dentro desses 900 metros, aí a bússola vai indicar uma direção ou mais de uma, não sei, vai indicar a direção que estiver mais perto. O que eu acho que você pode fazer pra dar uma dificultada nisso é testar a CD deles. Todo personagem praticamente tem uma CD. E aí você determina qual é a CD e aí eu faço um teste que você falou pra eu fazer aqui. Se eu passar, a magia indica ele. Se não... Porque normalmente não, mas alguns personagens têm habilidades que podem tornar eles imunes a magias desse tipo. Imunidade a adivinhação mesmo, imunidade a encantamento. Tem alguns tipos de imunidades assim. Mas já deu a ideia aqui. Você usa magia, ok? O T800 tenta usar o efeito pra todo mundo ficar como... Não é camuflado, não. Anda na moca ali, como é que fala? Furtivo? Andar sorrateiro. Furtivo. Fugiu a palavra aqui. Eu tô assim, andando na moca. Na moita eu acho legal, inclusive. Na moita é mais legal. Vou aderir. Né? Beleza. Você vê que aponta mais ou menos assim pro oeste da entrada da floresta. Pra dentro da floresta, né? Mas assim, pra oeste. Não diretamente reto, assim, sabe? Mas... Beleza. Eu olho pro T800 e olho pra bússola e falo, eles estão nessa direção. Ok, vamos nessa. Eu baixo o visorzinho assim e fecho. E agora eu tô no modo caçada. Caçada, ok, T800. Pode fazer um teste de percepção. Teste de percepção? É só clicar percepção. É só clicar no nome da... É só clicar no Perception. Opa, Até Perception mesmo na ficha, não é? Sim. A minha aqui tá em português. 27. Ok. Dentro da floresta, minha CD aumenta em mais 10. Eu caminho do explorador. Então, dentro da floresta,
É muito difícil me encontrar. Aham. Não, mas é para você perceber, né, mesmo, na verdade. Tá. Uhum. Você vê que Só o acende a Talion luzinha. fala pra vocês irem nessa direção, Hum. mas não tem nenhum rastro humano nesse caminho que vocês estão seguindo. Mas você começa a perceber rastros de animais. Embora você não possa identificar assim previamente qual. Os nossos inimigos são mesmo os humanos, Talion? Não. Olha essa pegada, eu mostro pra ele no chão uma pegada. Isso não é uma pegada de humano. Eu também acho que a gente... Bom, nós não podemos confiar tanto nos rumores que ouvimos até chegar aqui. Tá me parecendo mais que esse cara quis um motivo pra se entregar à supremacia do que ter acontecido alguma coisa trágica de verdade. Só pra certificar de que a gente não tá indo na direção de uma armadilha arcana, inclusive, eu vou usar um pergaminho de visão mística. Vou descontar aqui. Apesar que eu acho que visão mística eu tenho... Não, visão mística eu tenho... Acho que eu tenho memorizado. Então foi o último que eu tinha colocado ali. Talion, ele fala as palavras arcanas e aí os olhos dele ficam acesos com um brilho meio azulado. É o efeito da visão mística, até escrito na própria magia mesmo. Com a visão mística eu quero ver o que tiver no meu campo de visão que for magia ou alguma coisa arcana, ele vai conseguir perceber. E eu quero dar uma olhada ao redor para saber se tem alguma armadilha arcana, uma runa, alguma coisa assim, que quando a gente passe perto ative alguma coisa, entendeu? Aham. O Talion, acho que pelo conhecimento dele, ele deve saber que os Leopardos Negros, Cavaleiros do Leopardo Negro, eles também são conjuradores arcanos. Então eu já vou me precaver quanto a isso também. Perdão, no final eu não entendi. Então, o Talion, acho que pelo nível que ele tá, pelo conhecimento, misticismo e o conhecimento normal da perícia também, presumo que ele já pode saber que os Cavaleiros do Leopardo Negro também são conjuradores arcanos. Então, provavelmente, pode ser que tenha alguma coisa ali. Então, eu já vou precaver a gente. Aí eu vou usar a visão mística. Entendi. O que os seus olhos veem? Vou dar uma olhada ao redor. O que eu vejo, mestre? Vejo floresta natural ou vejo alguma coisa arcana? Alguma coisa mística? Cara, sabe quando você... Sabe a Rainbow Road do Mario Kart? Que é o arco-íris. É praticamente o que você enxerga. Mas não porque, tipo assim, que seja uma coisa ruim. É porque você vê que tem muita coisa mágica na floresta. Sim. Você vê que tem pequenas criaturinhas, tipo tamanhos de insetos, assim, mágicos. Algumas plantas são mágicas. Tem coisas mágicas entalhadas em algumas árvores. É tanta magia pela floresta que tá difícil você peneirar para procurar uma coisinha específica. Posso testar a percepção para ver se eu consigo ver sinal de alguma armadilha no meio dessa dessa cornucópia mágica? Pode, cornucópia mágica, ótimo. pode fazer. Tá, vai lá. Eu vou testar no normal. O Talion, ele tem sentidos aguçados também. Ele tem mais 2 em percepção. Então, mas já tá contabilizado ali, tá? Então, vou jogar rastrear pra tentar encontrar esses miseráveis. Você não percebe nenhuma armadilha. Né? Especificamente, assim, uma armadilha, não. Você vê uma ou outra runa de proteção, você vê uma ou outra magia de crescimento, de desenvolvimento. Você vê um pequeno trechinho, assim, parece ser uma magia de ilusão, mas lá na frente, assim, bem distante. Então pode ser que essa floresta seja habitada por druidas ou alguém assim que, obviamente, cuida dali. Tá. Bom, eu falo pra eles, por enquanto, sem sinal de armadilhas arcanas, inclusive. Mas pra gente ficar atento. Ok. Faz mais algum outro teste? Por enquanto, a menos que vocês queiram tomar uma ação em específico. Eu vou jogar um teste de rastreio pra ver se eu consigo encontrar alguma coisa. Bom,
os nossos... Os leopardos negros. Eu estou fazendo um teste de rastreio para tentar descobrir se eu acho a trilha dos... Alguma coisa que leve, que comprove que eles estão na nossa frente, ou próximo de nós. Ok. Fui péssimo nesse dado, cara. 22. Passa? Que foi ruim. Você olha e você consegue, na verdade, perceber aquele rastro que você descobriu de animais. Você consegue descobrir uma pequena trilha desses animais cercando vocês. E como um caçador, isso, você sabe que isso significa que, tipo, foram caçados. Ah, que ótimo. Bom, eu falo, gente, estamos entrando no território de criaturas que estão brincando conosco. Teremos que fazer algo a respeito disso. Preparem-se. E já vou entrando em modo de combate. Posso fazer um teste de percepção para saber se eles estão pertíssimos de nós? Pode. Só para ver se eu... Tá, percepção. E 3, eu tirei 18. Foi quase crítico. O que dá pra... Eu consigo identificar o que tá nos caçando? Essa floresta mágica? Caraca, 33. É. Sim, você consegue perceber. O que eu percebo? Vocês entraram em uma área de caça de felinos. Provavelmente, olha que coisa interessante, leopardos. Ah. Aqui, ó, que ironia. Você é muito engraçado. Você é muito engraçado, Talion. Estão sendo caçados por leopardos monstruosos, provavelmente. Tá, e o que dá pra gente fazer? Eu faço formação de perímetro de defesa. Vamos começar com contenções de posições de combate. Não dá pra dizer que eles não têm senso de humor, né? Adoro o senso de humor de criaturas vivas. Tão divertido. Espada na mão. Mas sabe Aí o que você a já gente tá procurando? a paladina sanguinária, né? Sacando a espada assim, vem, bicho! Pleníssima! Pleníssima! Só porque você não morre, criatura. Igual a mim, que não morro. Vantagens. Vantagens, a gente conta com elas. Vocês, né, Começar com se espada. preparam ali pro combate. Pergunto pro Teodo Santos se ele viu sinal de alguma criatura que esteja espreitando. Sim, estamos sendo... Além das criaturas... Porque, pelo que eu entendi, a gente viu criaturas no chão, no caso, foi isso? Não, ou já não? estamos em território de caça de leopardos. Eles já estão provavelmente... Ah, tá. Eu tinha entendido que você tinha visto caça no chão. Não. Caçados. Eu descobri que animal tá Já caçando a estão gente. rondando já. Tá. Começa Bom, cadê a musiquinha? vamos fazer uma coisa então. Se for possível... Vou dar uma dificultada pra esses leopardos então. Eu vou lançar a névoa. O Talion pega um pergaminho de névoa, abre, lê o encantamento, né, lê a magia, só que eu vou aprimorar ela pra que ela nos dê visão. Vou só pegar aqui a descrição certinha aqui pra falar qual é o aprimoramento. É um aprimoramento que faz com que os meus aliados enxerguem dentro da névoa. Normalmente não enxergam, entendeu? Também. Certo. Mas com esse aprimoramento eles vão enxergar na névoa e quem for inimigo não. Tá, Ó, eu vou aprimorar aqui. Iniciativa, mestre? Como é que é? Vamos rolar iniciativa já ou não? Ó, você Vai, pode calma. escolher criaturas. Eu quero matar, eu quero caçar. Você pode escolher criaturas no Ele é alcance combate da esse magia. começo? Elas enxergam através do efeito. O que acontece? Criaturas até 1,5 metro tem camuflagem leve e até 3 metros tem camuflagem total. Com isso, os meus aliados não vão sofrer efeitos de camuflagem nenhuma, eles vão continuar enxergando livremente. Quem entrar na área da névoa é que vai ficar, tipo, como se fosse cego, porque não enxerga até 1,5 metro, basicamente. Se tiver até 1,5 metro, fica com camuflagem. Mas essa Aqueles camuflagem afeta onde
os seus companheiros estão, ou tipo na frente de vocês, assim? Ó, eu vou lançar magia a partir de mim. Então, a partir de mim, até 6 metros de raio. Todo mundo que não for eles não vai enxergar dentro da névoa. Ah, eles não caem no efeito. Eles não. Por isso que eu vou aprimorar com mais 2. Que aí eles não sofrem esse efeito. Tô Ok. descontando aqui dos PMs, tá? Tá. E é isso. Eu falo pra ele, vou dificultar um pouco as coisas pra quem tá nos caçando. E é isso. Ele fala as palavras e começa a se espalhar uma névoa ao redor dele. E aí essa névoa engole todos nós, engole o Talha, engole todos eles. Mas eles continuam enxergando. Uhum. Certo. Bru e Anne, vocês vão fazer algum preparativo ou só entrar em postura de combate? A gente Por tá. enquanto, A posição gente de já combate. viu eles? Tem- Ainda não. Ainda não. O T-800 só falou que vocês estão cercados por leopardos, mas ninguém viu os leopardos ainda. Mas Meu então vamos lá. Vocês. Deixa eu mandar mensagem pra ver. Né, o grupo tá ali já. Se prepara. Vocês veem que o T-800 já entra no modo full power de combate, com visor, laser e tudo mais. O Talion já conjura, né, uma magia para dificultar a visão, para melhorar para vocês o combate. Só que vocês não identificaram ainda, né, a presença de fato desses leopardos, né? E aí vocês estão ali naquela situação, esperando a iminência de um ataque, mas tá um silêncio. E graças à magia do João, fica mais difícil detectar além da magia. Se tem alguém escondido. E se a gente não tá vendo eles também agora estão com dificuldade pra ver a gente. Tem essa vantagem da proteção, mas vocês estão ali, Esses teoricamente, cercados. Esses rastros, eles estão só ao nosso redor, ou a gente consegue identificar de alguma região que eles estão indo ou estão vindo? Tem algum rastro mais específico pra algum lado, alguma coisa assim? Posso descobrir. Tem um rastro que estava indo para dentro do covil, que é o que vocês estavam seguindo a princípio. Aí chegou o ponto onde vocês viram que os rastros estão cercando vocês agora. Eles estão aqui do lado. Eu posso ir até eles, verificar. Posso tentar descobrir onde que eles estão com furtividade? Andar na floresta? Tipo, Como assim? jogar. Tipo, eu sei que eles estão aqui do nosso lado. A gente tá protegido pela névoa. Eu, como caçador, eu quero sair da névoa e entrar na floresta para ver se eu encontro onde eles estão. E aí trazer eles, tipo... do efeito da magia do João. Isso. Sim, pode. Faço que teste. Pra sair da magia nenhum. Não, mas para procurar descobrir eles onde que fora. eles estão. Isso. Ok, Pra pode descobrir fazer um onde eles teste de... estão. pode fazer um teste de perícia, se você tiver pra rastrear, pra sobrevivência, talvez te ajude a rastrear. Sim. Ou você pode fazer de percepção, que você tiver como maior vantagem. Sobrevivência. 31. 31, ok. Quero descobrir onde estão esses leopardos. Eu falo, eu já volto, galera. Eu vou trazê-los até aqui. Você vê que os leopardos, eles estão ao redor de vocês mesmos, só que eles estão ocultos Agora eles não estão no chão, eles estão nas árvores. Você procura assim pelo chão, você olha, você não vê nada. Quando você levanta o olho assim, você vê bem encolhidinho assim, escondido no galho da árvore, em posição para pular e te dar o bote. Uma delas assim, e quando você olha para ela, ela percebe que você percebeu que ela tá ali. Achei. Initiative. Com Eu só a dou- primeira pantera, leopardo. Vamos ver. Eu tô no Ok, PDF, que então é mais agora fácil. me ajude, como é que eu faço esse Por teste? Onde eu clico? Não, ele só tá comigo o combate por enquanto. Por enquanto Ah, é contigo. só com o T800 isso.
Beleza. 5. Ela foi melhor que eu. 5, ela foi melhor. Então, ela Caramba. pula. Quando ela percebe, né, que ela te viu, ela pula na sua jugular pra te dar aquela mordida fatal. Aquela Gostoso. mordida é uma mordida fatal. 19. Passou. Por 1, passou. Por 1. Por 1. Vamos ver quanto de dano. Doze. Tá, eu perdi. Tô com 70. Ok. Você vê que ela pula da árvore, assim, ela ataca a sua jugular, ela pula em cima de você com as duas patas, assim, a boca, direto na sua jugular, e ela dá aquela mordida assim, e já pula de você, assim, caindo no chão. E no que ela cai no chão, assim, você vê que do lado dela, assim, pulam mais outras 3. Ah. 2 à direita e uma à esquerda. Eu grito, estão aqui comigo, crianças. Elas estavam no alto, nos observando. Tá, eu avanço até onde ele tá. Tá, agora eu vou... Bom, eu vou usar o primeiro turno para dar a marca da presa nela. Eu vou gastar uma ação de movimento e um PM para analisar uma criatura em alcance curto. Até o fim da cena, eu vou receber um D12. Então, eu vou usar isso daqui, marca da presa. Eu vou pagar 3 PMs, porque eu tô já no... Vou pagar 3 PMs. 40, vou para 37. E aí eu escaneio ela para identificar ela como minha inimiga. Marca da presa tá ativado. Cara, é muito bom. E agora é só em Tormenta, né? Que você pode ter um grupo ali que tá em Elfinha Mágica ali, assim, e de repente um robô golem para ali e faz um scan do inimigo, igual o Final Fantasy, assim. Né? Usa mais de scan. É muito foda, mano. Mas desculpa aí, vamos lá. Você escaneia ali né, o efeito mágico ali. E não só essa pantera da sua frente, né? Como você, com esse efeito, olha, eu vou dar uma colherzinha de chá. Com esse efeito, você percebe que, na verdade, nem todas as panteras ali são panteras leopardos, né? Nem todos os leopardos ali são leopardos verdadeiros. Você vê que esse leopardo que te atacou, vamos colocar assim, físico. Os outros 3 leopardos do lado dele são como se fossem sombras. Tá. Tá, eu vou atacar ela. Eu vou usar uma ambidestria para atacar essa desgramada. Então, ambidestria, quando eu uso ela, ambidestria, deixa eu ver aqui. Ambidestria, poder do caçador. Se estiver usando 2 armas e pelo menos uma delas for leve e fazer ação atacar, você pode fazer 2 ataques, um com cada arma. Se fizer isso, sofre menos 2 em todos os testes de ataque até seu próximo turno. Ok, então eu vou atacar. Vou usar a espada. Primeiro um golpe de espada. Espada marca da presa. Acertou ela? 2, caramba, mano. 2. 21. 21. Cadê a defesa? Nossa, em Tormenta empate, considera que deu defesa ou considera que deu acerto? Deu defesa. Eu sempre fico defesa, né? Não, Então, acho que é o contrário. É o contrário? Eu nunca... O empate considera que passou. Segundo um dos usuários que nos corrigiram no YouTube, uma vez que nós tivemos essa mesma dúvida, todos os jogos derivados de D20 System, o ataque vence quando dá empate. Sim. Tipo assim, se é 20, então, tirou 20, o Altíssimo também falou, empate acerta. Então sim, o 800, o seu ataque acerta. Aí você vê, quando você acerta, você vê que ela cospe assim, volta uma fadinha. Do nada assim, ó. Brincadeira. Voltou a fadinha.
É que a Anne voltou ali, o leopardo cuspiu ela de volta. Mano, minha internet Vou salvar. simplesmente desligou tudo e eu fiquei tipo assim, ué. Tá. Agora Onde é eu que vou eu usar. tô? Então, faz aquele movimento de arco com a espada, pega a pistola e dá um tiro nela. Certo, aí são... Dois Mas DC. você deu 2 ataques? Não, um ataque. O primeiro foi um ataque com a Ah, espada. um ataque. É só Agora já- esteticamente foi... Tá, Isso, um ataque com a espada, depois um ataque com pistola. aham. A pistola, como eu tô em alcance curto, eu teria umas penalidades, mas aí como eu tenho estilo de disparo e disparo preciso, eu consigo atacar corpo a corpo, tipo, a distância curta, sem tomar redutores. Certo. Então, pistola, marca da presa. Nossa, quase foi crítico. Jesus. Quase foi crítico. Deixa eu ver aqui a vida dela. Nossa, foi péssimo de novo. Oh, meu Deus do céu. Só 2. Putz. Então foi 12 mais 7, né? 19 já 19. de dano. Uhum. Vocês três, é o seguinte, Anny, você não tava aqui quando caiu, o que acontece? O T-800 saiu da área de efeito da magia do Talion, e no que ele saiu pra procurar quem eram as criaturas que estavam rastreando vocês, aí ele olha pra cima e vê uma pantera, um leopardo, amocado assim no alto da copa da árvore, e no que ele olha pro leopardo, o leopardo ataca ele, e no que o leopardo ataca ele, já aparecem outros 3 do lado dele, e ele grita pra vocês, ó, gente, tá aqui fora comigo. E aí passou o turno. O que é que vocês fazem? Tem que rolar iniciativa ou a gente pode ir ao ordem de turno? Essa ação de vocês pode ser coisa, porque depois que vocês vão efetivamente entrar no combate, né? Porque vocês ainda não estão vendo onde tá rolando o combate. Tá, beleza. Tá além gritou? do efeito da sua magia. É porque tá, tipo assim, a magia do João tá tipo 10 metros de névoa. O T-800 tá além desses 10 metros, sabe? Eu tive que procurar as bichas pra poder descobrir essas Então leopardos terríveis. Ah, Mas ele só gritou, no caso, a gente não viu ele ser atacado. aí vocês escutaram o barulho de Não. disparo. Vocês viram a direção que ele saiu. Aí no que ele saiu, passou um pouquinho, gente, tá aqui comigo. E vocês ouviram um barulho. E o do leopardo. Peraí, como é que é o efeito rasgando. sonoro do tiro? Alguém clipa pra mim, por favor? Como é que é, Edu? Alguém O clipa. Olha, Altíssimo, Douglas, que já deve maldade. estar ali preparando o clipe, que ele é mestre. Ah, eu não chegando tô ali, no Otávio, chat pra o clipe. clipar hoje, Douglas, desculpa. Poxa. Alguém faz isso por mim, galera. Deus. Eu tô seguindo, tô correndo em direção onde ele foi. Aham. Eu sigo logo depois dela. Ok. Eu vou Anny? acompanhando eles por último. Por último, ok. Então agora Pantera Negra, né? O leopardo vai dar o ataque dele. Leopardo. A fera ferida. Ser destruído aqui. Caraca, 24. passa. Muito. Passa longe. Então, Eu só grito rápido! 15, mais caraca. 15. Nossa senhora. Tomei 15, tô com 55. Eu peguei E nisso esse tal que- objeto só por que- sua causa. E aí você vê que novamente, né, ela pula te dando uma mordida. Ela pula, te pega pelo ombro assim, daquela arrancada. E pulando assim, mas você vê que as outras 3 sombras elas só ficam andando. Tipo, te flanqueando. Tive uma ideia. O elemento do teu golem é fogo, né? Fogo. Pode explodir tudo aqui. Pode deixar. E nisso vocês 3 chegam até a situação ali. Vocês veem o T-800 já meio danificado. Um dos leopardos ferido, com uma marca de corte e uma de perfuração. Outras 3 leopardos idênticos, mas não feridos, fazendo arco assim, querendo flanquear vocês. E podem rolar a iniciativa de vocês.
Beleza. Na ficha aí, Bru, vai ter Initiative. Tá próximo. Tá tudo em português, calma. Ah, não brinca. Ah, tá em português? Ah, estou- olha que tava. não tá em português. Olha, cara, Eu achei que tava. Alta pra Não, caraca. cara, tá em inglês a ficha. Caraca. A minha tem português. Pra mim ela tá em português. Em iniciativa, que eu só clico. Voz do mestre. Make sense. Ah, tá bom, Ok, pelo menos então- gastou um com uma coisa não. Eu só clico em iniciativa, é isso? Só clicar em iniciativa. Mas, Aí já vai rolar uma automático. palavra iniciativa. Aí Quem se então, rolou? Talion Quem se rolou? 10, a Lunara 30 e a Onyx 18. Como a iniciativa 18, da aqui, Pantera foi. Cadê? 25. 25, ela age. Não, quem age primeiro é a Lunara, depois a Pantera, depois o T800, né, que tirou 19, Uhum. depois a Onyx e o Talion. Não, eu tirei 16, tá? Eu tirei 16. Eu sou antes... 16? Então a Onyx primeiro. Isso. Beleza. Então é o Leopardo. Na verdade é a Onyx primeiro. Não, a Onyx não, a Sylphid. Aí o Leopardo, Não, não. a Onyx, Vou fazer isso. o T800 e por último o João. Os leopardos estão ao redor dele ou eles estão vindo pra atacar a gente? Não, então... eu tô levando pontinho. O principal tá mais próximo assim, tá tipo na frente. Os outros 3 estão fazendo a volta pra rodear vocês. Mas estão mais, tipo assim, em questão de linha, eles estão um pouco mais pra trás do que já apanhou. Mas eles estão mais próximos do T800. Do T800, sim. Então eu vou me aproximar. Eu lembro que o T800 gosta de fogo, então eu vou jogar Sim. uma bola de fogo pra pegar o máximo que eu conseguir ali. Vambora. Pra pegar ele, no caso, Set pra ajudar ele um fire. pouquinho. E ver quantos leopardos eu acerto. Pode rolar. Eu rolo o dado, né, que tá ali na frente, né? Uhum. Eu acho que sim. Isso. Caiu aqui. Mas eu acho que não foi. Não foi, Foi. Pra Você mim pegou apareceu Mas só aí- bola de É, fogo, mas não aí- apareceu valor nem nada. Aí rola então Pois o é. dano. 6d6, caso você não aumente por alguma razão. Caso você não insira mais pontos, sei lá. Não aprimora. Ah, já né? vai- Mas- Já vai direto dano, né? tem macro Até pra por- fazer isso. Tem macro, mas eu, por exemplo, não sei. Não, esse negócio de colocar o grid pra calcular certinho ali o negócio é muito board game. Pelo feeling da narrativa dá pra ir. Mas se acerta, né, a bola de fogo, pode rolar o dano da sua magia. Que é meio absurdo, né? 6d6. Nossa. 17. 17. 17 na área de impacto e metade do dano na região em volta, né? Então, ok. 17 nos 19 que ela já tinha tomado. 36. Obrigado, que eu tava abrindo a calculadora aqui já. Eu recupero quanto? Quando eu tomo o espírito elemental. Recupera 17, né? Não é isso? Recupero 17. O que seria de dano foi convertido em cura. Aí o próximo agora, então, a agir é o Leopardo. E ele toma, né, essa bola de fogo na cara ali. Tá meio em chamas ali assim, ele todo chamuscado, todo sapecado. Aí ele, em vez de correr, de fugir, ele olha pra quem atirou essa bola de fogo, né? Não consegue descobrir ali, mas vê o T800 ali como mais próximo dele e vai de novo dar o ataque. Venha. Estamos aqui pra isso. Nossa! 31. Passa muito. Passou muito a minha. Isso é o poder do ódio. R2D6. Nossa, 11. Nossa, tá. Tomei, 61.
E aí tomou, ele, né, dessa vez ela pulou em cima do T-800 ali assim, que aí jogou ele no chão. Jogou no chão não, né, que o dano foi pequeno, mas pulou nele assim que a pata tá presa, ele, né, agarrou com a pata assim, mordeu no ombro dele. E aí agora é a Onyx. Mestre, quão distante eu tô do T-800? Cerca de uns 3 metros, 2, 3 metros. Tá. Paciência, calma. Estou pensando se o que eu pensei vale a pena. Me dá 2 segundos. Calma aí, gente. Tá. Eu quero ativar. Eu quero ativar minha aura de cura. Aham. E eu quero investir no Leopardo. Pra atacar ele com o meu ataque piedoso. Agora, o que eu rolo pra isso, eu preciso de um help. O que eu faço? Aí você vai rolar o seu ataque de arma. É porque o ataque, luta, né, pra você não dar dano letal, é como se você contesse o ataque, né? Então ele é mais difícil. Você dá o ataque de forma normal. E aí você escolhe qual arma Eu tô atacando você vai com a minha tá espada. usando. Isso. Aí lá na sua parte do corpo a corpo, tem lá o seu valor de ataque corpo a corpo. Eu tenho Na o ataque dúvida- da espada longa aqui no macro. Eu posso só clicar ali mesmo? Pode. Na dúvida você Aí pode já ficar vai em dar luta, mas se já tiver a macro, aí fica na macro. Eu tenho. 20. Você foi com toda a sua potência pra dar o ataque no Leopardo. Só que pelo fato do Leopardo estar em chamas e em cima do T-800, como você tinha que, né, posicionar um ataque ali pra não acertar o seu amigo, você não conseguiu efetivamente acertar o Leopardo. Talion. Ela agora tá não, perto mentira, o dele, né? T-800 agora, é o T-800. Ah, tá. Beleza. Eu? Não dá pra jogar bola de Isso. fogo de novo, não. Como é que tá a situação aí? Eu tô caído no chão. Não, você tá em pé, com Ah. o Leopardo com as patas no seu peito e a boca presa no seu ombro. Tá, eu me A afasto paladina chegou do seu lado tentando atacar, mas a espada passou raspando assim, mas Tá. não acertou. Ô, Edu, Mestre, só uma dúvida. Desculpa. Perdi alguém. Não, Não, coisa. Pela questão do meu início de turno, por estar ativando a minha aura de cura, o T-800 não conseguiria dar uma curada de vida, hein? Pra isso que eu ativei. Eu sou uma forma de vida Não, inorgânica, porque né? ele ele não cura com magia, ele só cura com reparo. Ou descanso. Entendi. Eu tenho que ficar paradinho, Ou descanso. descansando, e aí eu recupero minha Aí ele alma. faz auto-regeneração. Isso. Ou se me jogarem bolas de fogo, explosões, coisas assim. Entendi. aí eu Não, beleza. recupero. Tá. O teu... Ai, caramba. Beleza, mas a aura continua ativada pros outros mesmo assim. Tá Isso, safe. o restante tá tudo safe. Eita. Eu vou... A minha ação padrão, eu vou gastar o turno pra poder recarregar a pistola. Porque ela é recarregável. Então eu não vou fazer nada, eu só vou gastar todo o meu turno pra encaixar uma nova munição nela e tacar só no próximo. Talion. Então, Bom, na distância que a paladina tá do T-800, eu não posso jogar uma bola de fogo, porque eu vou atingir ela também. Já que ela já tá com distância, ela já tá perto dele o suficiente pra atacar o mesmo inimigo, certo? Aham. Então, eu vou usar a bola de fogo, mas de outra forma. Eu vou aprimorar ela pro... Ó, muda a área de efeito para uma esfera flamejante com tamanho médio. E duração para a cena. Em vez de normal, cria uma esfera flamejante com 1,5 m de diâmetro que causa 3d6 pontos de dano a qualquer criatura no mesmo espaço. Você pode gastar uma ação de movimento para fazer a esfera voar 9 metros em qualquer direção. Ela É elimina aquela dano, que mas a pode ser bola apagada. fica parada rodando no Isso. ar ali, né? O Talion, ele fazem dano de estica, fogo. ele estica o cajado que ele usa e entoa as palavras mágicas e aí faz surgir uma bola de fogo, só que, tipo, no T-800. Tipo, é como se ele ficasse em chamas, entendeu? E aí, enquanto ele estiver ali,
ele vai recuperar 3d6 pontos de vida, o tempo que for necessário. Se ele se mover, eu posso mover a bola de fogo depois pra onde ele tá, entendeu? Aham. Muito bom, muito bom, muito bom. Por causa do cajado que ele usa, que é o cajado do poder, passa pra 4d6, tá? Aumenta um dado. Certo. Vou rolar aqui. Chama, manda. Você prefere rolar? Pra ver Não, se tem pode mais jogar sorte? você. Não, você joga aí, pode jogar. Era melhor você, mas vamos lá. Não. O que vier, tá bom. Deixa eu ver se tem mais algum... Ah, eu tenho o catalisador, que é a essência abissal. Vou usar pra dar mais um levante nele. Aí aumenta um passo o dado. Aí vai pra D8. Caramba. Deixa eu descontar aqui. Logo, então... Não, eu vou descontar no final, senão vamos perder. Passa pra D8. 4D8. 19. Vou pra Aí ele cura 80. 19. Ok. 80. E encerro o meu turno. Obrigado, Vou fazer o de fogo ali. Halion. Tipo, isso vai continuar para as Ok. próximas rodadas, entendeu? Sim. Na próxima rodada, Aham. mais 4D8. E aí Protejam-se, vai eu faria a indo contenção dessas substancialmente. criaturas. Agora a vez da Gente, nossa ok. barda. Vocês, né, vão para o próximo deixa eu turno ali. Anne, eu não guardei o nome da sua personagem, deixa eu olhar aqui de novo. Lunara, né? Lunara. 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 Ah. Lunara, você vê que o... Não, tem que deixar tudo aqui, porque senão toda hora eu esqueço. Tem que parar. Aqui. Você vê que o Talion, ele usa uma magia diferente, ele coloca uma esfera de fogo ali em cima do leopardo, que tira o leopardo de cima do T-800 ali, mete mais fogo nele ainda, né? E você vê ali que agora, né, entre a sua bola de fogo e esse efeito e o leopardo se movimentando, você vê que, tipo, as chamas estão começando a queimar na floresta e estão começando a ganhar proporções, assim, meio cabulosas já, sabe? As chamas estão começando a subir nas árvores. Você é a primeira a perceber. Por estar, né, mais conectado ali na natureza ali. Isso é ruim. Que coisa, não? Quem imaginaria isso? Né? Tipo, usar bola de fogo no meio de uma floresta tende a ser algo meio... preocupante, Inflamável. né? Só um pouquinho assim, ó, né? Eu tô igual o Wiki, saindo do meio do fogo, assim, andando. Só que tá pegando fogo em tudo. Essa questão de aprimoramento ali, eu posso, tipo, controlar antes de usar? Ou é depois que usa, tu pode mexer? Aprimorar, É antes, né? Aprimorar o A magia. efeito? Isso. É antes É na hora de que tu você usar, tá né? usando. Na hora que, tipo assim, você vai usar, você usa normal ou aprimorada. Uhum. Eu acho que eu não tenho nada pra cessar magia. Cessar o fogo. Eu acho que eu tenho uma coisa aqui. Depois que a gente derrotar esses leopardos, a gente pode dar um jeito mesmo. Por enquanto eu vou só me afastar e vou, tipo... eu vou apontar, assim, pra quem estiver atrás de mim. Ou no lado, tipo assim... Pessoal, é bom tomar cuidado aí, tá espalhando um pouquinho o fogo. Vocês veem que a Lunara dá o aviso, né? Gente, é melhor vocês espalharem, tá começando a pegar o fogo. E nisso o Leopardo já pula pra atacar de novo, assim, o T-800. Só que nisso que o Leopardo ia pra atacar o T-800, tipo, cai assim, sabe? Aquelas coisas de monge, assim, que chega do nada. Tipo, cai um homem com uma roupa branca, toda branca, assim, tipo um cavaleiro Jedi, na frente do T-800, assim, só faz assim com a mão pro Leopardo. Vocês veem que as outras três sombras somem e o Leopardo olha pra ele assim, meio que se amansa, vira as costas e foge. E ele só olha pra vocês assim, rápido, me sigam se vocês não quiserem morrer, e começa a correr. E assim, nós veremos na nossa próxima sessão o que o grupo faz no meio da floresta em chamas. Eu pode levar ano já.
Nem deu pra ver, nem deu pra ver. Pequenininho, ele veio, pegou e já foi embora. Levou ela embora, nem deu pra ver. Caramba, que terror. Né? Já um personagem fala, já ué, cadê a caiu. fada? De repente vocês viram que uma sombra passou e a fadinha sumiu.